A paz a todos que me ouvem, aqui quem vos fala é a diaconisa Patrícia, e nós estamos dando início hoje ao 26º dia da nossa campanha, e o tema de hoje é: o amor é responsável. Quando julgas, te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro, pois tu que julgas pratica o mesmo. Hoje vai ser difícil, mas enquanto você busca a força e a sabedoria de Deus, será capaz de passar por isso. Hoje pode ser um marco em seu casamento. Se você assim permitir, então decida focar no que Deus está lhe dizendo e proponha-se a seguir a sua direção. Hoje vamos falar sobre a responsabilidade pessoal. É algo que sempre concordamos que os outros devem ter, mas relutamos quando se trata da nossa própria responsabilidade. Nas últimas décadas tem ocorrido um declínio no que diz respeito à responsabilidade pessoal. Cada vez mais as pessoas parecem menos conscientes de seus próprios erros. Vemos isso acontecer na política, nos negócios, nas manchetes de celebridades. Porém, esse não é um problema específico de ricos e famosos. Para ter como exemplo alguém que sempre tem uma desculpa para cada ato. Tudo o que temos para fazer é olhar no espelho. Somos tão prontos a justificar nossos motivos, tão rápidos para desviar a crítica, tão prontos para encontrar uma falha, especificamente em nosso cônjuge, que é geralmente a mais fácil de culpar. Temos a tendência de acreditar que nossa visão é a correta, ou pelo menos muito mais correta do que a do nosso cônjuge. Não acreditamos que qualquer pessoa debaixo das mesmas circunstâncias agiria de forma muito diferente de nós. Até onde ficar grato por sermos tão bons com eles? Entretanto, o amor não culpa o outro facilmente ou justifica seus próprios motivos. O amor nem de longe se preocupa com seus próprios interesses, da mesma maneira que se preocupa com as necessidades dos outros. Quando o amor se responsabiliza por suas ações, não é para provar quão nobre você tem sido, mas sim para admitir que você ainda tem um longo caminho a percorrer. O amor não dá culpa, não dá desculpas. O amor continua trabalhando para fazer a diferença em você e em seu casamento. É por esta razão que da próxima vez em que você estiver discutindo com seu cônjuge, em lugar de preparar sua retaliação, pare e veja se existe algo digno de ser ouvido na fala do seu cônjuge. O que pode acontecer em seu relacionamento, em lugar de transferir a culpa, você primeiro admitir os seus erros. Como diz as Escrituras, repreensão faz marca mais profunda no homem de entendimento do que 100 açoites no tolo. Provérbios capítulo 17, versículo 10. O amor é responsável e disposto a admitir e corrigir os seus erros e falhos. Logo no início, você está sendo responsável por esta pessoa que você escolheu para ser o seu amor por toda a vida? Você está disposto a se certificar se as necessidades do seu cônjuge estão sendo supridas? Ou você só se preocupa com o seu cônjuge, com se o seu cônjuge está suprindo as suas? O amor nos chama a sermos responsáveis por nosso e nossa companheira ou companheira no casamento, amá-lo ou amá-la, a honrá-lo ou honrá-la, a cuidar dele ou dela. Você se responsabiliza pelos seus próprios erros? Você disse ou fez algo errado para o seu cônjuge ou para Deus? O amor deseja ter um relacionamento correto com seu cônjuge e com Deus. Uma vez que isso esteja acertado, é hora de acertar outras áreas. Um coração realmente arrependido leva um tempo para crescer em você. O orgulho é muito mais resistente à responsabilidade, mas a humanidade e a honestidade diante de Deus e do seu cônjuge são cruciais para um relacionamento saudável. Isso não significa que você sempre estará errado e o seu cônjuge sempre certo. Não é uma questão de se tornar um capacho, mas existe algo que não está certo entre você e Deus, ou você e seu cônjuge, então essa deve ser a sua prioridade. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. 1 João, capítulo 1, versículo 8. Contudo, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Confesse os seus pecados primeiros, depois você
estará em um solo melhor para resolver as coisas com seu cônjuge. Para caminhar com Deus e alcançar o seu favor, você precisa estar limpo diante dele. Isso não quer dizer que você não pode falhar, mas que você pode confessar sua falha a Deus e pedir perdão. Seu cônjuge pode dizer que você errou ou feriu de alguma forma e você nunca corrigiu o seu erro. Um dos papéis em que se tem responsabilidade é admitir quando falha e pedir perdão. É hora de se humilhar e de corrigir as suas ofensas e reparar o prejuízo. Isso é um ato de amor. Deus não quer que haja questões não resolvidas entre vocês. O problema é, para fazer isso, sinceramente, você deve engolir o seu orgulho e buscar perdão independente do seu cônjuge. Dependente do seu eu e dependente se o seu cônjuge responde a isso. Ele deve lhe perdoar, mas a sua responsabilidade não depende da decisão dele. Admitir os seus erros é responsabilidade. Se seu cônjuge errou com você, deixe que ele trate disso com outra hora. Peça para Deus lhe mostrar onde você falhou e em ter responsabilidade onde se acerte com ele. Uma vez que você tenha feito isso, você precisa se acertar com seu cônjuge. Essa pode ser a coisa mais difícil que você tenha feito, mas é crucial para dar o próximo passo em seu casamento e com Deus. Se você for sincero, você será surpreendido pela graça e pela força que Deus lhe dá como resultado dessa decisão. E o desafio de hoje é: separe um tempo para orar pelas áreas onde você tem errado. Peça o perdão de Deus, então humilhe-se a ponto de admiti-los ao seu cônjuge. Faça isso sinceramente e verdadeiramente. Peça perdão ao seu cônjuge. Também não importa como ele irá responder. Certifique de ter assumido a sua responsabilidade em amor. Mesmo se ele responder com uma crítica, aceite como um conselho. O desafio de hoje está lançado. Então você pegará caderno, a sua agenda, a sua caderneta e anotará quando o desafio de hoje estiver completo. E você também anotará o que o seu cônjuge precisa ver para acreditar que a sua confissão foi mais do que palavras. Que o Senhor lhe dê sabedoria para realizar mais este desafio. Amém?